Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao curso e nós estamos iniciando hoje a matéria chamada de Trindade. Na semana retrasada nós havíamos anunciado que nós iríamos falar sobre a doutrina de Cristo. Porém, o que nós vamos fazer? Dentro dessa matéria nós vamos estudar a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus e a doutrina do Espírito Santo, para a gente fazer um apanhado inteiro sobre a Trindade, tá? Para começar, eu aceito. Obrigado, querido. Para começar, sobre a Trindade, alguém aqui tem dificuldade de entender a Trindade? Trindade nada mais é do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok. Tem muitas pessoas, muitos evangélicos, muitos cristãos que têm dificuldade de entender que a Trindade não se trata de três deuses. Não são três deuses. É um único Deus que se divide em três, sem deixar de ser um. Parece uma coisa de louco, né? Isso, para entrar na cabeça de alguns, alguns têm uma certa dificuldade imensa de entender isso. Então, para começarmos, a gente precisa entender que o termo Trindade não se encontra na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade. A palavra Trindade, trata-se das três divindades de Deus. Isso, Trindade. As três divindades de Deus. Eu até vou escrever aqui. E a nota da nossa fé? Nossa. Oi? Eu estava pensando, mas eu não falei. Ah, sim. Né? Vamos chegar lá. Vai? Trindade trata-se das três divindades. Das três divindades de Deus. Bom, como eu disse, o termo Trindade não se encontra na Bíblia, mas o que a Bíblia nos apresenta e nos diz sobre a existência da Trindade. E você vai ver, biblicamente falando, que todas as vezes que a Trindade está atuando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nunca atua separados. Quando o Espírito Santo está atuando, o Pai e o Filho está presente. Quando Deus está criando, o Filho e o Espírito Santo está presente. Quando Jesus está salvando, o Pai e o Espírito Santo estão presentes. Então, a Trindade, apesar de ter funções diferentes, os três sempre atuam de forma única. Não há desacordo com a Trindade, não há desunião na Trindade. É por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo, com muitos membros neste corpo. Se nós fôssemos entender um pouquinho, só para a gente ter uma questão de como entender um pouco melhor a Trindade, é só você olhar para o ovo, Eu sempre dou esse exemplo. O ovo tem três substâncias, mas não deixa de ser um: a casca, a clara e a gema. Um único ovo. Se você fazer um paralelo com a Trindade também atua da mesma forma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm atividades distintas sem se dividirem. Uma coisa de louco, né? Então vamos lá. Vou passar alguns exemplos bíblicos da atuação da Trindade. O primeiro deles por favor, pegue a Bíblia de vocês, Gênesis capítulo 1. Professor, eu sei que o senhor deu o exemplo do ovo, mas para imaginar melhor, são três, como se fossem corpos diferentes, por exemplo? Não. Não.
corpo só. Eles são únicos, não são três corpos, Tá. não são três deuses, Tá. não são três divindades. Porque eu sempre imagino assim, Deus, o Pai Um sentado corpo. no trono, o Filho do lado. O único que ganhou um corpo humano foi Foi Jesus. Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo, para ele atuar, para ele morrer e salvar a humanidade, ele precisava de um corpo. E aí ele veio no corpo de Jesus. Né? O Cristo veio no corpo de Jesus. Ok. Você entendeu? Porque o Cristo, né, para quem não sabe, o termo Cristo, nós vamos chegar lá, o termo Cristo quer dizer ungido. E o termo Jesus quer dizer Emmanuel, né? O Deus conosco. Então vamos lá, o nosso primeiro exemplo da atuação da Trindade em conjunto, sem se separar, é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quem pode ler para nós? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ponto. O que chama atenção é que nós estamos vendo aí a Trindade em ação. Como assim? Perceberam o verbo fazer no plural? Façamos. Façamos. Né? Porque veja bem, Deus Pai havia acabado de criar a terra, ou recriar a terra. E o que chama atenção é que quando Deus diz haja luz, essa palavra haja é o verbo encarnado. Aí é Cristo que está atuando, porque o Cristo é o verbo. Cristo é o verbo. Cristo é o verbo de Deus. Então veja bem que nesse momento, após a criação, né, criou os animais marinhos, os animais domésticos, os animais silvestres, criou a flora, a fauna, criou a constelação, a atmosfera. Quando Deus termina de criar, Deus olhou para a terra e criou o Adão, né? Para começar, Adão ele foi criado adulto. Adão não foi criado criança. E a maior prova disso, de que Adão foi criado adulto, foi quando Deus o fez ele dormir e tirou uma costela. E dessa costela já veio uma mulher adulta. Então, nós temos aí um boneco adulto. E quando Deus ele decide fazer esse boneco, o primeiro ser humano da terra, aí vem a Trindade entrando em conselho. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Tente imaginar uma mesa como essa, a Trindade sentando na mesa e olhando para a terra e discutindo a pauta. Quem é que vai cuidar de tudo isso? Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Isso é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, é Gênesis 11. Vamos lá? Gênesis 11, a partir do versículo 7. Gênesis 11, versículo 7. Confusão das línguas. Isso. O que está escrito aí? E descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Bom, o interessante aí esse texto fala da construção da Torre de Babel. O que seria a Torre de Babel? Para começar, quem está orquestrando essa Torre de Babel é um homem. Eu não sei se vocês já leram o nome dele na Bíblia, mas é um homem chamado de Nimrod. Nimrod, ele é tido, biblicamente falando, como o primeiro anticristo do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele vai se tornar um ditador, um monarca. É ele que vai fundar Babel, que depois vai dar o nome de Babilônia. E o termo Babilônia quer dizer confusão das línguas, porque a língua foi confundida em Babel. Então, esse homem chamado de Nimrod,
ele vai ser um ditador, um anticristo, um antideus do Antigo Testamento. Quando ele propõe a construção da Torre de Babel, o que ele tem em mente? Ou o que está por trás desse ato de Nimrod? Claro que uma ação maligna para destruir o projeto de Deus. O que está por trás dessa construção da Torre de Babel é o seguinte: qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva no jardim? Cuidar, que mais? Não comer do fruto proibido. Que mais? Deus nos disse assim, crescei, multiplicai-vos e espalhar-se pela terra. A proposta de Deus era o seguinte: eu não quero nada concentrado, eu quero espalhado, no sentido de povoar a terra. Essa era a ideia de Deus. Por quê? Porque o povo deveria ocupar a terra, não ficar centralizado naquele pedacinho de terra. Aquele foco. Né? Para quem não sabe, nós estamos aqui no local em que a Bíblia chama de Mesopotâmia. Mesopotâmia nada mais é do que o centro da terra. Onde que é o centro da terra? Mesopotâmia. Lá no lugarzinho lá de Israel, o centro da terra, na Ásia. Então, esse local, né, era o local onde existia o Jardim do Éden. Nesse local, Deus havia dado a ordem expressa: crescer, multiplicar-vos e espalhar-se sobre a terra. Só que quando Nimrod idealiza a construção da torre, ele tem duas coisas em mente. Primeiro, desobedecer a ordem de Deus, a desobediência. Por quê? Porque ao construir a torre, ele tem a ideia de construir o centro do seu governo. Nas entrelinhas ele está dizendo: eu governo a terra. E isso vai contrapor a ordem de Deus, de ficar concentrado e de que só há um que é o rei da terra, que é Deus. Então, Nimrod, ao construir a Torre de Babel, ele tem essa finalidade de concentrar o povo naquela localidade. E isso me chama a atenção, porque é justamente isso que Jesus vai dizer antes de subir aos céus. Ele vai dizer assim: ficai em Jerusalém até. Veja que ele não limita, vocês vão ficar concentrados até. Ele está dizendo, vai chegar um momento, vocês a princípio fiquem concentrados, mas vai chegar um momento que vocês têm que sair. Né? Ficar concentrado para quê? Receber a virtude, o que vai acontecer em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2 é resultado da concentração de um único lugar, cenáculo. Eles estão orando, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só que a ordem de ficar era provisória. Era até receber. Era até receber. Até receber instrução, até receber disciplina, até eles receberem instrução espiritual. A função é: ficai, vocês vão receber a virtude, porque para vocês saírem, vocês precisam receber a virtude, vocês precisam ser alimentados, vocês precisam ser solidificados, para depois ir. Não no sentido contrário, ir para depois ficar. Deus não trabalha dessa forma, né? Então ele ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí depois, lá em Atos 1:8, ele vai dizer: mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Atos 1:8. Ou seja, vocês primeiro ficam para depois irem. E aí o que acontece? Se você for analisar toda a trajetória da igreja primitiva, desde o seu nascedouro, de Atos 2 até Atos capítulo 6, eles recebem a virtude, o poder de Deus em Atos 2. O que eles deveriam fazer? Ser testemunha, dividir aquilo que recebeu. Só que o que eles fazem? Eles ficam concentrados. E o que Cristo permite acontecer na igreja primitiva para eles saírem?
Perseguição. Perseguição. Começa com a morte de Estevão. Estevão é apedrejado. Aí após a morte de Estevão, em Atos capítulo 8, vocês já vão ver crente em Samaria. Felipe vai lá evangelizar. Em Atos capítulo 9, você vai ver Saulo já indo para Damasco, já um outro país, atrás de capturar crentes. Atos capítulo 10, você vai ver Pedro batizando Cornélio, um ímpio. Atos capítulo 11, já tem uma igreja na Antioquia, que é fora de Israel. Você vai ver que depois da perseguição, eles saem. A mesma coisa está acontecendo aqui na Torre de Babel. Deus, a princípio, criou o ser humano no centro da terra, mas a ordem era... Isso aqui traz uma lição espiritual para nós. Isso traz uma lição espiritual para nós. Porque a gente precisa entender o seguinte, que o evangelho não é ficar concentrado em 4 paredes. Tem que espalhar. É fazer a obra. Tem que espalhar. Aqui nós recebemos instrução, poder, conhecimento, virtude. Aí que está. A partir do momento que Deus olhar para uma fé inativa, Ele vai permitir que situações aconteçam para você sair. E o que acontece nas igrejas de hoje? Você está em 4 paredes, acaba até morrendo dentro de 4 paredes. Exatamente. Ainda bem que eu não morri. Exatamente. Então veja bem, Ainda bem que eu não morri. ele concentra, e aí a ideia, fazer o governo centralizado. E Deus é contra, porque Deus disse para espalhar. A segunda razão de Nimrod fazer a Torre de Babel, porque ele tem a megalomania, ideia de achar que poderia tocar no céu. Ele constrói e ele está incentivando aquele povo de Babel a construir uma torre para tocar no céu. Por quê? Porque havia uma fé na terra que se espalhou desde Noé, porque o evento da Torre de Babel foi depois do dilúvio, e Deus preservou a vida e a fé de Noé. Então tinha uma fé em Deus ali. Só que Nimrod, como eu disse, tido como um anticristo do Antigo Testamento, um antideus, ele tenta de todas as formas desafiar Deus. E a ideia dele é: se eu construir uma torre e tocar o céu, então Deus não é tão inatingível. Olha, o ser humano é meio bobo, né? É a mesma coisa que hoje, se for trazer para a lógica da ciência. Sim. Tentar fazer Deus. Fizeram até a Lua, e querer passar da Lua. E eles estão, eu estava assistindo uma reportagem. Existem cientistas que estão estudando uma fórmula de fazer o homem engravidar. Meu Deus. Teve recentemente um travesti que recebeu um transplante de útero. Você viu, né? Transplante de útero para ver se engravida. Não vai conseguir nunca. Não vai nunca, porque... E o resto das coisas? Então, tipo assim, é sempre o homem tentando desafiar Deus. O homem, ele sempre tenta mostrar que Deus não criou. Sim. Ele sempre Desafiar Deus. Na lógica, eles vão vir sempre na lógica da ciência para querer, eles vamos dar um exemplo claro aqui, para querer fazer com que a Bíblia não seja verdadeira. Tanto que na escola a gente já aprende isso, que o mundo se deu pelo Big Bang. Sim. E aí vai... Essa é a teoria da evolução. A professora disse que eu era descendente do mar. Bom, veja bem, aí nós que somos loucos, né? Loucos. Nós que somos loucos de acreditar no Deus invisível. Cada um com a sua loucura. Se você acredita que você veio do macaco, parabéns. Eu vim de Deus. Se você crê que o mundo foi criado a partir de uma explosão, cada um com a sua loucura. Fica com meu Deus. Mas estava aqui na porta da igreja. O rapaz passou e falou: Jesus já voltou, viu? Pensa numa pessoa. Meu irmão, para aí. Ela foi atrás do homem. O que você falou? Não voltou? Eu tô aqui. Ele não voltou. Eu digo, meu filho, não voltou não. Tem que dar respeito para Deus.
Pois não, filha. Esses dias eu fui questionada Ah, e eu falei, gente, eu não creio que Deus possa ter feito outra criatura, dos seus animais e o ser humano, sim, sem ter deixado um relato disso. sim. E só para falar que igual essa jovem, eu tive um professor de filosofia Aí que tá o e ele problema. falou que o amor não existe e que nós somos seres como se a gente fosse um alienígena em corpos humanos. Mas ok, só para juntar as duas histórias. Eu creio, mas eu não vou tirar essa dúvida. Só existe vida aqui na Terra, né? Se Eu sou existisse, obrigada a perguntar. pode haver elementos, Proveniente disso. Joga fora essa criança. pode haver elementos que indiquem vida, como oxigênio, água, pode haver. Se houvesse vida fora da Terra, a Bíblia deixaria algum sinal. Então não há vida fora da Terra, não há extraterrestre. Eu acredito muito no sobrenatural maligno para tudo isso. Isso é uma crença minha, eu acredito nisso. Tá? Agora, em relação à questão do seu professor de filosofia, está aí um grande problema das faculdades. O diabo investe tão pesado nessa juventude. Se olha para a juventude de hoje, eles são totalmente Desalinhado de tudo. Mal informado. as ideias. Então, assim, cabe a cada um de vocês orientar os seus filhos, conversar com os seus filhos, ensinar a palavra de Deus, porque eles vão crescer, eles vão enfrentar uma faculdade, eles vão enfrentar uma escola, e ali tem todo tipo de situação, enfim. Então, sempre bom estar conversando, né? E orientando. Outra questão, aí voltando à questão da Torre de Babel, quando Deus percebeu, Deus fez o quê? Eia! A Trindade, mais uma vez, sentando na mesa. Eia, desçamos. Quem desce é porque está em cima. Desçamos e confundamos as línguas deles. Então, até Gênesis 11, toda a terra falava um único idioma. Não se sabe qual era o idioma. Tá? E é importante também notar que de Gênesis 1 a Gênesis 11, nós temos aí um espaço de vários e vários milênios, milhões e milhões de anos, que nós não sabemos. Porque veja bem, até o homem cair, não havia contabilidade de tempo. O homem era imortal. Então, pode ser que Adão e Eva já existissem na Terra há milhões e milhões de anos. E aí, a questão do pecado fez com que o tempo entrasse na Terra. Interessante, né? O pecado fez o tempo entrar na Terra. A limitação do tempo. Ou seja, aquilo que Deus havia construído eterno foi limitado por causa do pecado. Agora a gente tem um prazo. Temos um prazo, né? De vida, né? Enfim, então essa questão é interessante. Por quê? Porque a partir do momento, olha só, o pecado fez Deus confundir as línguas, sim ou não? Sim. Só que Deus, a princípio, criou a terra universal, uma única língua, uma única raça. E Deus, agora em Gênesis 11, decidiu confundir as línguas. Então cada um que estava construindo um pedacinho daquela torre, quando começou a falar com o outro, já era um outro idioma, ninguém se entendia. Aí cada um que falava aquele idioma tinha que se separasse, aí espalhar. Eles tiveram que se espalhar, porque conviver no mesmo local não dava, porque não tinha comunicação. Então só teria condições de se comunicar com aquele grupo que falasse o idioma. Então Deus é perfeito. Aí a terra, aí o povo, a população se espalhou. Só que tem um detalhe. A princípio Deus fez vários idiomas? Não. Deus precisava unificar o idioma, sim ou não? E quando que vocês acham que isso aconteceu? Atos capítulo 2. Cumprido-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos
ouviu-se o vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos falaram em línguas e foram cheios do Espírito Santo. O idioma celestial. Aquilo que o pecado tirou, o Espírito Santo devolveu no Pentecoste, através da língua estranha. Eu acho tão lindo Jesus. Surgiu até uma atenção. Você viu? Olhando, paralisado. Meu Deus, é fogo. O pecado fez com que aquilo que era único se espalhasse. Aí vem Jesus, morre, ressuscita, promete a vinda do Consolador. Esse Consolador vem para unificar o idioma através do batismo. Mas aí que está também, né, professor? Ficou um bom tempo Sim. para isso acontecer, né? Não era para ter vários idiomas. Então, Mas existe um idioma que nós nos comunicamos bem. É isso aí. Esse é um outro exemplo. Um outro exemplo sobre a atuação da Trindade é Gênesis 18. Vamos lá? Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. a pessoa que me deu essa Bíblia aqui era uma peça. Bom, nós estamos aqui na introdução, ainda não entrei na matéria, né, só para nós termos assim lá. Ô Jesus. É até que horas? É meia Nós vamos até às 10 hoje. Ih, glória! Glória. Nós vamos Tem aproveitar café? um pouquinho. Tem? Até 10 horas. Ah, tem refrigerante aí, não tem? Mas atenção, pessoal, quem não puder ficar até às